E aí, pessoal, ficou um pouco grande ali, né, o primeiro vídeo, mas é porque aquele ali mais da fundamentação mesmo do que a gente está estudando, que é a análise no domínio da frequência. Agora a gente vai ver algumas características, né, a gente vai reforçar algumas coisas e a gente vai analisar outras que a gente precisa ter em mente na hora de fazer a análise de sinais, ok? Então, a gente viu bastante já sobre como que a gente representa, né, em qual frequência que a gente está analisando. Ele depende da frequência de amostragem e da quantidade de dados, né? Então, aqui uma frequência num índice m qualquer, né? A gente vai simplesmente pegar o índice m e multiplicar por essa discretização aqui. Então, logo, a gente pode construir aquele vetor de frequências dessa maneira, ok? Então, a gente já fez isso ali, né? Eu mostrei como fazer isso. E se a gente considerar essa discretização df, né? Então, isso daqui, que é uma discretização, né, da frequência, ela é igual à frequência de amostragem dividida pela quantidade de dados. Então, a gente vai saber que a quantidade de dados, n, ela é o inverso disso aqui, né? Passando o n multiplicando e essa discretização dividindo, o n é igual a frequência de amostragem e dividido, né, pela discretização aqui da frequência. Então veja que interessante, vai ter alguns momentos ali que a gente vai falar assim, olha, eu quero que a minha discretização seja a cada 10 Hz, né, 0, 10, 20, 30. Ah, não, eu preciso que seja mais fino, então a cada 1 Hz, no 0, 1, 2, 3, né? E aí como que a gente faz isso? A gente pega a frequência de amostragem e divide por essa discretização aí que a gente gostaria de ter, né, para poder fazer a análise ali do nosso sinal no domínio da frequência. Então, isso aqui é um ponto muito importante na hora de a gente definir qual que é o experimento que a gente vai fazer. Porque às vezes, por exemplo, você tem lá um experimento que você não precisa de ter uma discretização muito grande. Você quer ter uma noção em qual grandeza ali, né? Então, está entre 0 e 10 ou 10 e 20, né? Uma grandeza das frequências que estão acontecendo no seu experimento. Então, você não precisa uma quantidade muito grande de dados, né? Você vai ter essa frequência de amostragem, sei lá, que você vai definir, sei lá, 1000 Hz, por exemplo. Para você ter um DF igual a 10, você precisa ter, então, um N, né? Então, uma quantidade de dados coletados de 100, ok? Porque eu estou pegando 1000 Hz e dividindo por 10, que é a discretização que eu quero. Então, o meu N ele tem que ser 100. Vou pegar 100 dados, ok? E aí a gente constrói o nosso experimento pensando nessa quantidade de dados, certo? A gente pode também, por exemplo, pegar um monte de dados e aí cortar ele, né? Então a gente corta em vários pedaços, né? Então a gente também vai ver como fazer isso, tá? Também tem como fazer isso. A gente vai ter uma menor discretização, mas a gente vai ter uma melhor análise temporal, por exemplo, aquele domínio de tempo-frequência que a gente viu lá na motivação, né? Lembra que tinha um gráfico colorido, né? Que a gente via amplitude na coloração. E aí a gente via no tempo e frequência, né? Qual frequência acontecia em determinado período de tempo. Também tem como fazer isso, né? Então, isso tudo está relacionado à quantidade de dados, né? A quantidade de pontos que a gente vai coletar ali para o nosso experimento. Então, vamos considerar aqui um sinal que está sendo amostrado a essa frequência, 1233 Hz. E esse sinal, eu sei, né? Vamos dizer assim, que eu conheça ele, ok? Então, eu conheço que o meu sinal ele está tendo uma frequência de 12 Hz, 18 Hz e 30 Hz. Mas eu não sei a amplitude nem a fase dele. Então, eu sei as frequências e eu sei a minha frequência de amostragem, ok? Aqui, para fazer a construção, eu coloquei frequências e perdão, amplitude e fases, né, bem definidas aqui, ok? Só para a gente construir um sinal qualquer e fazer a análise. Qual que é a quantidade de pontos do experimento, né, necessário para que todas as frequências estejam em nossa análise?
Porque se eu fizer uma discretização, por exemplo, de 5 Hz, 0, 5, 10, 15, 20, né? Então, o 12 e o 18 não vão estar, certo? O 0, 5, 10, 15, pronto, já pulei, né? Não tem o 12. Então, a análise ali ela não vai ficar interessante. Eu preciso que apareça o 12, o 18, o 30, né? E a gente sabe que também depende da frequência de amostragem. Então, para a gente saber qual que é a discretização necessária para que essas frequências apareçam, a gente precisa considerar o máximo divisor comum entre essas frequências do sinal e a frequência de amostragem. Então, o nosso DF ele vai ser o máximo divisor comum entre todas essas frequências, que nesse caso é 3, né? 3 Hz. Então, o 12 é divisível por 3, o 18 é divisível por 3, o 30 é divisível por 3 e o 1233 é divisível por 3. E para que a gente tenha, né, essa discretização aqui, a gente pega a nossa frequência de amostragem e divide por 3. Então, eu preciso de 411 pontos, ok? Então, a gente vai ver isso no MATLAB. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? É isso que a gente vai obter lá. Então, primeiro vamos lá fazer isso, né? E aí aqui depois eu volto para mostrar o que realmente aconteceu, né? Então aqui a gente vai ter a nossa frequência de amostragem e lá eu calculei, né, a discretização na frequência que a gente quer. O número de pontos aqui ele vai ser o 1233 dividido pela discretização, ok? Porque a gente fez aquela conta lá. 1233 dividido por 3, esse n pontos aqui vai nos dar o 411. E o nosso tempo, nosso vetor de tempo, ele vai variar de 0 até o n pontos menos 1, né? Dividido pela frequência de amostragem, que é como a gente constrói nosso vetor de tempo, né? N é de 0 até n menos 1, multiplicado, no caso, por período de amostragem, ou seja, dividido pela frequência de amostragem, ok? Que um é inverso do outro. Aqui são as nossas frequências, zerei o nosso sinal, vou fazer um for aqui para fazer a construção do sinal, amplitude 2, eu estou variando aqui o π sobre 4, né? Então quando vale 1 é π sobre 4, quando vale 2 é π sobre 2 e quando vale 3 é 3π sobre 4, ok? Estou variando, né? O φ aqui, que é o nosso 1 até 3, ok? E aí, estou multiplicando por cada uma dessas frequências, né? 12, 18 e 30. Então, construí o sinal. Fiz o FFT aqui, então aqui é a nossa transformada. Aqui é a nossa amplitude, então 2 vezes o absoluto, né, dividido por n maiúsculo lá. Então a nossa normalização. E o nosso vetor de frequências da mesma maneira, 0 até n menos 1, né, multiplicado por frequência de amostragem dividido por n. E o nosso auxiliar que vai fazer o nosso corte da frequência de Nyquist. Nesse caso aqui, né, eu acabei nem comentando no outro vídeo porque eu queria terminar logo, mas aqui a gente está fazendo de uma maneira que o que acontece? Independente do valor de pontos que a gente tenha, a hora que a gente dividir por 2, a gente vai pegar sempre, se for ímpar, né, ele vai pegar o valor inteiro e vai somar 1. E se for par, ele pega o valor que ele dividiu por 2, né, e vai somar 1. Isso é interessante porque a gente sempre vai ter um ponto em que a gente vai estar ou na frequência de Nyquist ou na frequência de Nyquist para frente, né? A gente sempre vai considerar um ponto, né, que a gente vai ter certeza que a gente está chegando até a frequência de Nyquist, ok? Se você quiser uma coisa mais segura ainda, que a gente está observando todos os pontos que são relevantes, você pode colocar mais 2, né? Mas eu coloco mais 1 porque mesmo que ele pegue o último ponto, eu tenho certeza que eu estou pegando, né, a metade ali, ok? Estou pegando a metade
sem estar negligenciando nenhum ponto, né, antes da frequência de Nyquist, ok? É só uma maneira de garantir que a gente está pegando todos os pontos que estão antes da frequência de Nyquist. É só isso. Então, eu vou rodar isso aqui, né? E aí aqui eu vou ter alguns plots, tá? Então aqui o primeiro plot é o plot do tempo e o plot da amplitude. Então aqui vou fazer esse plot aqui, né? Então veja aqui, o que aconteceu? A gente tem uma frequência de amostragem 1233. Então a nossa frequência de Nyquist, né, ela é dividida por 2, né? 600 e, sei lá, 16,5, né? Ela é um valor bem alto para as nossas frequências que a gente está analisando, 12, 18 e 30. Então, o que acontece? A hora que a gente faz esse plot até 600 e pouco aqui, né? Deixa eu ver. Eu consigo pegar aqui. 615. Né? A nossa frequência de Nyquist é quanto? Deixa eu fazer aqui a conta mesmo para a gente ter certeza. 616,5, né? Então eu cheguei no 615, é no meu último ponto. O próximo seria 618. Para mim não faz sentido eu pegar 618 porque já está acima da frequência de Nyquist. Então por isso que aquele floor lá, ele considera isso, tá? Ele consegue sempre garantir que eu estou pegando o último ponto ali, ok? Antes da frequência de Nyquist. E aí peguei esse ponto, ok, beleza, meus plots estão certos, só que a minha frequência de interesse está aqui bem no começo. Então é interessante que a gente ponha uma limitação aqui, né? Então nesse caso eu coloquei um set aqui para o x, né? Que vai de 0 até 3 vezes a maior frequência, então até 3 vezes 30, 90. Então só para a gente conseguir observar melhor. Então veja, aqui a gente tem uma variação que no tempo a gente falaria, ok, tem uma variação senoidal, né? Mas eu não sei quanto, né? Como que a gente observa isso aqui? Não tem como a gente observar sem fazer essa transformada na frequência. E aqui aparece exatamente os nossos valores, né? Lá, ó, o 12, o 18, o 30, ok? Esses valores aparecem com amplitude, né, 2. Então, as nossas frequências 12, 18 e 30 têm amplitude 2, que é exatamente o que a gente construiu aqui. Perdão, gente. Continuando, aqui a gente vai ter um plot agora, que é o plot da amplitude em relação à frequência, né, e da fase também em relação à frequência. Então veja que aqui agora começou a aparecer alguns probleminhas. Né? Esses probleminhas, né, que eu comentei lá já no primeiro vídeo, é que existe fase quando a amplitude é zero, ok? Isso não é muito legal, né? Porque não faz sentido. Como que a gente analisa esse gráfico aqui cheio de fase que na real a gente não é para estar aparecendo essa fase aqui, né? Ela é para ser algo descartável, né? Ou zero, alguma coisa assim, para que a gente consiga analisar exatamente as frequências, né? Porque é muito difícil a gente ver, fazer a correlação aqui com esse monte de fase aqui aparecendo, sendo que elas nem fazem sentido, já que nossas amplitudes aqui elas são praticamente zero, né? Então veja, o que aparece aqui, olha, na verdade ela poderia ser considerada zero, puramente zero, né? Porque 10 elevado a menos 16, né? Na verdade, isso aqui o que acontece é puramente um erro de aproximação numérica, né, na hora de fazer a transformada. Então, isso que a gente vai ver daqui para frente. A amplitude no gráfico, né, é 2 para as frequências, para as três frequências, né, que compõem o sinal, enquanto as outras amplitudes podem ser consideradas zero, ok? As fases aparecem todas para todas as frequências, mesmo com valores muito pequenos na magnitude aqui na amplitude. Então, apesar disso, as frequências que estão, né, as fases para as frequências de interesse aqui, elas estão corretas, né? Então, se a gente voltar aqui no nosso gráfico e pegar aqui, né, para 12, para 18 e 30, né? Essas daqui.
Deixa eu fazer transformar para ângulo, né? Então, rad 10. Transformar aqui fica mais fácil da gente ver. Então, aqui, né? Então, 45 graus no 12, certo? 90 graus no 18 e 135 no 30. Foi exatamente isso que eu coloquei, né? Π sobre 4, π sobre 2 e 3π sobre 4, né? Fui variando ali 45 graus, fui somando 45 graus. Então é isso, tá? A gente viu que está correto, só que a gente ainda tem esse problema de visualização, que na verdade, né, ele não é interessante a gente ter isso daí. Então é isso que a gente vai ver agora. O que a gente faz com essas amplitudes pequenas aí? Por que essas amplitudes pequenas têm fases diferentes de zero? Então comentei já, né, que é por conta de um erro numérico. Mas como que isso acontece, né? As amplitudes pequenas, elas têm fases diferentes de zero, porque se a gente olhar aqui um número complexo, né, se a gente olha um raio grande, né, que seria uma magnitude grande, né, uma amplitude grande, significante, vamos dizer assim, né, a gente tem um valor de fase que vai ser muito bem definido. Então, se a gente olhar aqui para esse raio bem grande, né, a gente consegue sempre falar, é bem para cá, né, ou se for para cá, a gente sabe qual que é o ângulo que faz assim, né? A gente consegue observar isso de forma clara. Se a amplitude vai ficando cada vez mais pequena, a gente tem, né, uma dificuldade de ver isso, né? Então, uma dificuldade de definir a fase. Então, isso, né, numericamente acaba acontecendo. Então, porque na hora que a gente faz as aproximações e a aproximação ela vai tendendo a ficar tão pequena, né, com um valor tão próximo de zero, que tanto faz se ela está virada para lá ou está virada para cá, né? Ela tem uma fase que na verdade ela é indefinida, ela é um valor qualquer, que a amplitude ela é muito, muito, muito pequena. Então, imaginando esse círculo, né, ficando cada vez pequeno, fica cada vez mais difícil a gente, né, definir qual que é a fase desse valor complexo, ok? Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é limpar o nosso gráfico, né, entre aspas, para que essas aproximações numéricas não interfiram na nossa visualização. Então, a gente vai procurar os valores, né, dentro de uma determinada tolerância, e aí a gente vai substituir esses valores que estão para baixo dessa tolerância, né, menor que essa tolerância, para zero, que vai limpar, né, de uma maneira mais fácil ali, né, a nossa fase. Então a gente olha na amplitude, quais são as amplitudes que a gente quer limpar, né? Então porque a gente tem essas fases bagunçadas aqui. A gente não olha o gráfico de fase, a gente vai olhar o gráfico da amplitude e trocar esses valores, ok? Deixa eu passar aqui pro MATLAB agora. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar, colocar num outro vetor aqui, né, para a gente não trocar esses valores. Essa aqui é a nossa xm, né, a sua transformada pura lá, ok? Sem fazer o absoluto, sem fazer a normalização, sem nada, tá? Peguei só, né, coloquei ela nessa variável aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar os valores dos elementos desse vetor que possuem a amplitude menor que 0,01, ok? Porque o que eu estou fazendo aqui, então, é olhando esses pontos, falando, olha, esses pontos eu quero que você iguale a zero, zero definido, né? Que aí eu vou ter uma fase definida também, ok? E aí, essa magnitude eu vou construir utilizando essa transformada já limpa, né? Sem essas amplitudes muito pequenas que causavam essas fases indefinidas. E vou fazer o plot disso daí. Então, vendo aqui, ó, agora, olha, o que aconteceu? As amplitudes apareceram aqui, e essas amplitudes aqui embaixo, elas não são mais aquele valor 10 elevado a menos alguma coisa. É 0, 0, 0 mesmo, né? Bem definido. E aí,
né, eu eliminei o problema da aproximação numérica, e aí a fase ela não é mais não definida daquela maneira, né? Qualquer valor, ela é o valor bem definido zero também, então fica mais fácil da gente visualizar esses valores, ok? Aqui está em radiano, né? Mas se quiser transformar para graus, né? Dá para transformar também e aí fica mais claro, beleza? Então daqui desse vídeo era isso, fazer essas análises, né? É interessante que vocês mexam no código, tá, gente? Coloquem lá, né? Como eu falei, mudem a fase, mudem, por exemplo, coloca uma outra frequência aqui, né? O que acontece se eu colocar uma outra frequência? O que vai acontecer? Será que fica legal? Né? Então, começa a dar uns pau aí, né? O que será que aconteceu? Então, é legal começar a pensar, né? O que foi, né? Por quê? Que esse 40 apareceu aqui e ficou tudo zoado desse jeito, né? Será que 40 está dentro dessa discretização que a gente queria? Né? Então, vamos colocar a discretização 1 aqui, que é uma coisa que a gente vai ter certeza que vai bater. Ah, agora ficou bom, né? Então a gente precisa começar a ter esses insights, né? Como construir isso, tá? E, e começar a entender, né, como que a gente faz essas análises, né? Então, essa questão da amplitude, né, dessas fases que apareceram aqui, então como que a gente elimina, né? Começar a observar essas coisas aí, ok? Até o próximo vídeo, então, pessoal. E vai ser rapidinho também, né? Uma parte mais de análise de algumas características. Abraço.